Então, desde já, evangelista Tiago Rosa. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que outra vez nos reúne para estudarmos a sua palavra e continuarmos neste grande curso de formação para líderes, professores de escola dominical. O pastor, irmãos, nos apresentou há pouco e falava dos livros de nossa autoria. Permitam-me gastar aqui apenas alguns rápidos minutos para dizer quais são esses livros que o Senhor me concedeu escrever e que eu trouxe alguns exemplares deles para disponibilizar aí para vocês adquirirem na banquinha lá na frente da igreja, na entrada. O primeiro livro de minha autoria, livro de 173 páginas, é o livro A Mensagem da Cruz, o Amor que nos redimiu da ira, uma exposição doutrinária e muito apaixonada sobre a principal doutrina das Escrituras Sagradas, que é a doutrina da salvação. Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, ele costumava dizer que alguns obreiros assembleanos têm uma certa predileção pela escatologia e buscam estudar muito a escatologia, mas deveriam, antes da escatologia, que é a última disciplina, geralmente em teologia sistemática, deveriam priorizar a soteriologia, que é a doutrina da salvação e que é a matéria básica elementar para todo cristão. E é justamente sobre isso que eu falo. Falo sobre o que a morte de Cristo Jesus representa para a humanidade. Quais as mensagens? Aqui eu digo que o Calvário foi um grande púlpito usado por Deus para proclamar ao mundo as mais vibrantes mensagens que o mundo já ouviu. A mensagem da cruz, o amor que nos redimiu da ira, quem tem lido tem sido profundamente impactado pela leitura. O segundo livro é o livro Biblifixe, Formando uma Geração da Palavra. Esse livro eu escrevi, irmãos, a partir de uma constatação, andando aí pelo Brasil, que infelizmente, embora nós evangélicos sejamos o povo da Bíblia, gostemos e temos a boa tradição de carregar a Bíblia para os cultos, de termos Bíblias em casa, geralmente a mulher, o marido, o filho, cada um tem sua Bíblia, mas eu tenho constatado que a maioria do nosso povo não tem o hábito regular de ler a Bíblia. Nós temos o livro, mas não meditamos no livro. Não vou fazer essa pergunta aqui, mas de vez em quando faço onde passo, quem já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez, até hoje ainda não encontrei uma igreja que eu tenha visto 30% da igreja responder positivamente essa pergunta. Infelizmente, a maioria absoluta, e falo de crentes veteranos, falo de obreiros, falo de pregadores, falo de professores de escola dominical que estão na estrada há anos, não leram a Bíblia toda uma vez sequer. Eu ouvi o pastor Serafim, foi ontem que o pastor Serafim ministrou, eu ouvia lá de Campina Grande ainda, arrumando as malas para vir para cá, né? Não pude acompanhar ao vivo, mas acompanhei a gravação, e eu ouvi ele falar que já leu a Bíblia mais de 100 vezes, né? Mais de 100 vezes. Aí alguém diz, mas também com 80 anos... Bem, vamos pensar assim, ele com 80 anos já leu a Bíblia 100 vezes, você com 35 já leu pelo menos uma? Você com 40 já leu pelo menos duas? Porque se você com 30, com 40 não leu a Bíblia nenhuma vez sequer, então nem 80 anos vai bastar para você. Então, é uma questão muito mais de interesse do que de idade, né? Sim. Pronto, ok, mas então o pastor, ok, ótimo. O pastor insiste, então eu vou perguntar aqui porque, quem sabe, né, irmãos, a realidade... Foi o pastor, viu, irmão? Ele colocou lenha na fogueira e não... Quem já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Levante a mão, por favor. Quem já leu a Bíblia toda? Eita, que benção. Então aqui a gente já passou dos, acho que 50%? Né? Foi razoável? 50% aí pelo menos, né? Que benção. Eu não vou pedir uma salva de palmas para vocês não, porque seria autoglorificação, né? Mas estão de parabéns. Irmãos... Infelizmente, ainda continua sendo uma realidade muito séria de crentes veteranos na caminhada que não têm esse hábito de ler. Então, eu escrevi o livro Biblifixe, que é um livro de bibliologia prática,
Para quem está aí estudando, inclusive, a lição de adultos esse trimestre sobre a supremacia das Escrituras, revista da CPAD, comentários do pastor Douglas Batista, esse livro de minha autoria servirá como estudo complementar, um livro de apoio também para os estudos das lições, porque eu trago aqui um pouco do quanto suor, lágrima e sangue foi derramado para que o livro de Deus chegasse em nossas mãos. Trago experiências de homens e mulheres de Deus que impactaram a época por meio da leitura, pregação, ensino da palavra de Deus. Falo aqui, por exemplo, sobre 3 jovens da Inglaterra no século XVIII que ficaram conhecidos como Clube Santo, Metodistas e Comedores de Bíblia. Tem um capítulo aqui muito curioso que eu gostaria muito que quem adquirisse esse livro desse uma certa preferência por ele. É o capítulo que eu intitulei Dê a Deus a Preguiça. Preguiça é um pecado que vai deixar muito crente fora do céu, viu, irmãos? A gente geralmente fala de adultério, prostituição, esses pecados mais graves, mais violentos, mas a preguiça também é um pecado. A preguiça é um pecado tão sério, mas tão sério, que nem Deus se passa por doutrinar, por ensinar um preguiçoso. Nem Deus tem paciência com o preguiçoso. Você sabia disso? Nem Deus tem paciência com o preguiçoso, sim ou não? Porque Salomão disse, vai ter com a formiga. Nem Deus se passa por ensinar preguiçoso. Deus manda ele ir tomar aula com as formigas. Então aqui eu chamo você, eu me ponho como uma formiga para ajudar você a dar a Deus a preguiça. É um livro onde eu trago orientações de como ter uma experiência mais rica, enriquecedora, agradável de leitura da palavra do Senhor. Adquira, valendo devagarzinho, você vai sendo tocado. Desde o começo do livro, os irmãos sempre que adquirem esse livro me dão feedback, um retorno sobre ele. Eles sempre falam de uma partezinha lá na introdução do livro que eu digo assim, esse meu livro é apenas a sobremesa, o prato principal é a Bíblia. Se você ainda não leu a Bíblia hoje, encerre a leitura do livro aqui e agora, vá ler a Bíblia e depois de ter lido a Bíblia, volte e continue a leitura do meu livro. Os irmãos sempre fazem observação desse trecho porque acharam interessante. Terceiro livro de minha autoria é o livro Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina e experiência à luz das Escrituras. Aqui, irmãos, eu abordo um pouco das principais doutrinas que nós cremos, pregamos e vivemos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus e Jesus Cristo breve. Então eu falo sobre essas doutrinas aqui de forma sintetizada, mas muito bem fundamentado bíblico e teologicamente, e falo sobre dons espirituais e outras experiências que nós pentecostais cremos e vivemos. Mas não é só uma descrição, uma exposição. Ao mesmo tempo que eu vou defendendo o que cremos, vou refutando o que não cremos, e que se intrometeu em nosso meio como se fosse pentecostalismo sem ser. Há uma prática, por exemplo, eu dediquei um capítulo lá no finalzinho já do livro para falar sobre o dom de profecia, que é um dos dons mais violentados em nosso meio hoje, mais mal interpretados, mais mal entendidos e mais mal usados é o dom de profecia. É comum, por influência do neopentecostalismo, nós encontramos em igrejas pentecostais muito corriqueiramente hoje, pregadores, cantores, dirigentes de culto, que quando estão fazendo uso do microfone costumam dizer assim, levante a mão que eu vou profetizar. Olhe para o irmão que está ao seu lado e profetize na vida dele. E agora, início do ano, né? É só o que tem é o janeiro profético nas igrejas por aí fora. Todo mundo hoje é profeta, todo mundo profetiza, a torre e a direito, como bem quer, como bem entende. As pessoas confundem desejo com profecia. E aqui eu desenvolvo, à luz da Bíblia, a doutrina do verdadeiro dom de profecia. Profecia não é desejo. Desejar o bem é dever do cristão desejar bem a todo mundo. Agora, eu não posso chegar e dizer eu profetizo, porque a profecia, ela é serva da revelação. Só há profecia verdadeira onde houve uma revelação verdadeira. Ninguém que não tenha recebido revelação da parte de Deus poderá profetizar, porque profecia é palavra de Deus na boca de uma pessoa para entregar a alguém. O conceito mais básico, mais elementar de profeta é porta-voz de Deus. Mas se Deus não lhe entregou uma voz, uma mensagem para você falar, que direito você tem de dizer eu profetizo? Quando você diz eu profetizo, você está dizendo Deus me revelou e me manda te dizer. Mas ai daquele que diz eu profetizo sem Deus lhe ter mandado profetizar. É mentiroso. E se eu li Apocalipse, lá está escrito que mentirosos não herdarão o reino dos céus, pelo contrário, serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre. Cuidado. Você não gosta que ninguém ande por aí falando em seu nome, o que não deve? Fulano mandou eu vir aqui comprar. Fulano nem sabe, nem sonha que você existe. Se você, pobre mortal, comedor de feijão com arroz, se fosse nordestino, ia dizer comedor de cuscuz com ovo, como eu. Você come cuscuz também? Claro, né, irmão? Brasileiro, né?
Se você, comedor de cuscuz com ovo, zela pelo seu nome, muito mais zela pelo seu nome o dono do universo. Então não saia por aí dizendo coisas que Deus não mandou, como se Ele tivesse mandado, porque da mesma forma que você exige respeito ao seu nome, muito mais o Criador dos céus e da terra exige. O último livro de minha autoria, também disponível aí para vocês, é o livro Reflexões Contundentes sobre Escola Bíblica Dominical. Esse tem tudo a ver com o nosso trabalho, com a Escola Dominical, que vemos desenvolvendo aí há 1 década e meia, já tendo passado pelas mais diversas funções da EBD, desde aluno, secretário, professor, hoje, por graça de Deus, superintendente local e coordenador em um dos nossos setores, lá na Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, estado da Paraíba. E aqui eu trago algumas orientações. Não é um livro técnico, não é um livro sobre teoria da educação, não. É uma leitura agradável, objetiva e prática. É um livro para você ler, entender e colocar em prática na escola dominical da sua igreja. Esses 4 livros estão disponíveis na banquinha na entrada da igreja. O preço de cada um deles vai sair para os irmãos hoje, R$ 25. Adquira, leia e edifique-se. Queridos irmãos e irmãs, nós temos um tema para esta nossa ministração de agora. Está aí no seu livro de apoio para este evento, na página 31. Página 31. Que é o tema, o desafio da educação cristã diante da sociedade do conhecimento. Mas antes de irmos aqui para seguir o roteiro do texto que escrevi para vocês, e que, claro, vocês poderão ler, e encorajo vocês a lerem na íntegra em casa depois, eu quero ler uma porção das Sagradas Escrituras no livro do Gênesis, capítulo 2, por favor. E enquanto vocês localizam o texto, eu quero novamente pedir, como já pedi à tarde, aos irmãos que ainda não seguem a página EBD Inteligente, página essa administrada por mim no Instagram e no Facebook, que sigam depois. Depois que o culto terminar, você chegar em casa, estiver lá trafegando na internet, compartilhando as fotos aqui do seu pad, você vai lá no Instagram e no Facebook, localiza a página EBD Inteligente e segue. São páginas alimentadas diária e semanalmente com conteúdo relevante para quem ama e faz a EBD acontecer. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal Tiago Rosas no YouTube, se inscreva lá também, nós estamos comentando as lições de adultos e também de jovens da CPAD. Tá bom? Oferecendo subsídio a mais, assim como o pastor Agnaldo Betti, também que está aqui hoje, amigo, o pastor Caramuru, que esteve ontem, são companheiros também de trabalho como comentadores de lições bíblicas no YouTube, nós também temos esse trabalho, tá bom? Então você terá um material a mais para te ajudar a se aprofundar nos estudos das lições, seja a lição de jovens ou a lição de adultos da CPAD, lá no canal Tiago Rosas no YouTube. No Instagram e no Facebook, página EBD Inteligente. Gênesis, meus irmãos, capítulo 1, versículo 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Tradução NVI, Nova Versão Internacional, o texto sagrado nos diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E todos dizemos: amém. Muito obrigado, meus irmãos, poder sentar. Primeiro dizer aos irmãos que esses temas bonitos que nós temos aí, não sei o dos outros companheiros, mas ao menos os temas que eu estou abordando, eles não são sugestão minha, o título, esse título muito bonito, o desafio da educação cristã diante da sociedade do conhecimento, isso aí é coisa do irmão Rivanildo ali, viu? O presbítero Rivanildo, a equipe aí, a comissão aí organizadora deste evento, os irmãos já me deram esse tema pronto e nós evidentemente desenvolvemos o texto que está no livro, tá? Neste momento nós vamos refletir então sobre desafios e posturas
da igreja do Senhor Jesus Cristo, em especial os que laboram na área do ensino, como nós, obreiros da escola dominical, diante de uma sociedade que tem vivido uma explosão de informação e de conhecimento. Como é que nós devemos agir, nos portar diante desta realidade? Porque, de fato, é inegável, o mundo mudou, a realidade de hoje não é a mesma de 50 anos atrás, como a realidade de 50 anos atrás não era a mesma de 100 anos atrás. O homem vai evoluindo, e aqui não tem nada a ver com evolução biológica, que aquilo ali é uma furada do Charles Darwin, de quem abraçou aquela teoria absurda. Mas eu falo de evolução no sentido de multiplicação do conhecimento. Embora há também quem questione isso, né? Quem diga que o homem não está evoluindo em conhecimento, está regredindo, está atrofiando, mas, enfim, essa é uma outra discussão que não vem ao caso. É fato inegável, já previsto na Bíblia, inclusive, quem não lembra do episódio em que o anjo disse a Daniel, e eu faço menção disso no meu texto. O anjo disse a Daniel aproximadamente 500 anos antes de Cristo vir ao mundo: olha, Daniel, você recebeu revelações, fica em paz, fica tranquilo, fecha o livro, porque o que você escreve não diz respeito ao presente, mas ao futuro. Gerações vão vir, gerações vão passar, você mesmo vai morrer, certo? Você vai encontrar o seu destino lá, e a ciência se multiplicará. O conhecimento se multiplicará. Essa predição do anjo a Gabriel, ela tem uma dupla aplicação, irmãos, né? Às vezes eu vejo comentaristas, teólogos, estudantes bíblicos se bicando: mas esse conhecimento é o conhecimento secular ou é o conhecimento bíblico sobre as revelações dadas a Daniel? Eu não acho que é uma coisa ou outra, eu penso que é uma coisa e outra. Tanto o conhecimento secular está previsto nessas predições do anjo, como também o conhecimento bíblico teológico, inclusive acerca das revelações que Daniel recebeu, que ele não entendeu, o que é curioso, né? Porque os profetas recebiam revelações e eles não tinham uma total compreensão das implicações, dos significados daquelas revelações. O próprio Daniel disse que adoeceu tentando entender o significado das revelações que recebeu e não entendeu. E quando o anjo veio, explicou parte, mas não todo das visões. E aí ele disse para Daniel: fica em paz, fecha o livro. Muito disso aqui que você recebeu, que você viu, não diz respeito a você nem ao seu tempo. A ciência vai se multiplicar. E com isso, o anjo está dizendo de forma indireta a Daniel: no futuro, com o multiplicar-se da ciência, tanto secular como da ciência bíblica e teológica, essas revelações tenderão a se tornar mais claras, mais evidentes, mais explícitas. De tal modo que hoje, por exemplo, nós podemos estudar as 70 semanas de Daniel. A partir da revelação, não só do livro de Daniel e de outros profetas do Antigo Testamento, mas especialmente sob a luz do Novo Testamento. Estudo esse que o próprio Daniel não pôde fazer devido à precariedade de recursos que ele tinha em suas mãos em sua época. Mas nós hoje, tendo maior luz bíblica do que Daniel teve em sua época, nós podemos ter uma compreensão melhor desse plano de Deus para todas as eras. Então, eu estou argumentando aqui só para dizer a você que a multiplicação do conhecimento é uma previsão bíblica. Mas esse texto do Gênesis que eu li com vocês, e não foi sem propósito, ele lança as bases para esse progresso científico, cultural e intelectual. Sim, quem estabelece as bases do progresso científico, intelectual, cultural, não são os cientistas, não é a escola de ensino básico, não é a faculdade, é o próprio Deus. Deus criou o homem dotado das 3 faculdades básicas, que nos constituem, enquanto seres humanos, distintos dos seres animais: inteligência, emoção e volição, ou seja, a capacidade de agir, de ação, a vontade. Assim como Deus tem intelecto, tem razão, tem raciocínio, pensa, o homem também pensa.
Assim como Deus tem emoção, Ele sente, o homem também sente. Nós somos seres emotivos. Eu sei que algumas pessoas que parecem que não têm emoção, né, pastor Aguinaldo? Mas tem, todos temos, né? Tem gente que é muito séria, muito fechada, não ri com nada, não se alegra com nada, não levanta a mão para nada, não dá glória a Deus. Você não sabe se está vivo ou se está morto, mas todos nós temos emoção. Se você apertar um pouquinho, ele diz ai. É um ai meio contido, meio tímido, mas ele diz. Todos temos emoção. E todos temos uma capacidade de ação, de agir. Isso é volição. Deus que nos dotou dessas faculdades, quando nos fez a sua imagem e a sua semelhança. A capacidade que Deus tem de criar, o homem tem de modelar a criação. A capacidade que Deus tem de governar, o homem tem também de liderar sobre pessoas. A capacidade que Deus tem de usar a matéria bruta e fazer dela o que Ele bem quiser, Ele repartiu com o homem a capacidade de também fazer, criar, inventar. O homem é um ser inventivo. A inteligência e a capacidade criativa não é coisa do capeta. Quando Salomão diz lá em Eclesiastes, Deus criou o homem reto, mas o homem foi em busca de muitas invenções, algumas traduções colocam assim, em busca de muitas invenções, pode parecer que Salomão está sendo contra esse ímpeto inventivo, criativo, mas é claro que não, você é inteligente, você sabe o que Salomão quer dizer ali. Por invenções, Salomão está falando de maluquices, de doideiras, como dizemos no popular, de coisas absurdas, de pecado, de práticas nefastas. Mas inventar, criar coisas para o conforto da humanidade, para o nosso bem-estar, para o nosso progresso cultural, intelectual, para a fruição intelectual, isso é Deus, irmãos. Capacidade de erguer um templo bonito como esse, é Deus que dá ao homem. O engenheiro, é Deus que lhe dá inteligência. O pedreiro, é Deus que lhe dá inteligência. O arquiteto, é Deus que lhe dá inteligência. O médico, é Deus que lhe dá inteligência. Nós não somos anti-ciência, nós não somos anti-intelectuais. Se engana quem diz que os crentes são anti-intelectuais. É verdade que há entre nós alguns que são, mas não são a maioria, e nem é isso padrão e paradigma entre nós. Não, se engana. Muitos grandes nomes da ciência no mundo eram cristãos professos, eram homens ou mulheres que temiam a Deus, que criam em Jesus Cristo, que tinham na Bíblia a constituição do universo, e foram mentes prodigiosas usadas por Deus para desenvolver vacinas, para desenvolver remédios, para desenvolver tecnologia, para desenvolver coisas que hoje nós usufruímos para o nosso bem. Então a igreja do Senhor, ela não é, nem poderia ser anti-intelectual e anti-ciência, porque desde que Deus criou o homem, Deus lhe deu o chamado mandato cultural. Deus lhe deu ordem para produzir cultura. É Deus quem faz o músico produzir música de qualidade, criar instrumentos musicais. É Deus quem faz o artista habilidoso para pintar. É Deus quem faz um professor falar bem, se expressar bem, comunicar verdades, instruir pessoas, fazer discípulos. É Deus. Foi Deus que deu inteligência aos homens para criar microfone, aparelho de som. É Deus quem faz todas essas coisas. Água encanada em nossas casas, que privilégio, irmão. Você liga o chuveiro num frio desse, coloca lá, aumenta a temperatura, toma um banhozinho gostoso, que chega, renova a coluna, bico de papagaio, cria asa e vai-se embora. É Deus quem criou um negócio desse, quem deu sabedoria ao homem para isso. E eu louvo a Deus pela sua multiforme sabedoria. A sabedoria de Deus que está expressa de muitas formas. Então é Deus quem está dizendo ao casal, Adão e Eva, desde o primeiro casal da humanidade, Deus está dizendo, cresçam, multipliquem. Eu sei que os pastores que ministram para a família, né, pastor Aguinaldo Betti, especialista nessa área, há pelo menos 2 décadas, é um texto que a gente costuma mencionar para falar de procriação, mas não é só procriação que está em vista em Gênesis 1, 28. Quando Deus diz, dominem a terra, tratem a natureza. Em outras palavras, Deus está dizendo, produzam ferramentas,
construam moradias, porque Deus deu a terra, mas Deus não deu enxada para o homem arar a terra. A terra Deus deu, a enxada Adão tem que fazer. O jardim Deus deu, mas a casa quem tem que construir é Adão. Deus até foi generoso depois que Adão e Eva pecou, e a primeira peça de roupa que a humanidade vestiu, quem costurou foi o alfaiate do céu, o nosso Deus. Aquela bela túnica que cobriu, e era túnica, né, pastor? Era roupa decente, porque Deus é decente. Não era roupa curta, não, era túnica. Túnica é aquela roupa comprida, que cobre de cima a baixo. Tem muita gente hoje precisando visitar a alfaiataria do céu, porque a coisa está séria por aí afora. Foi túnica que Deus construiu, não foi biquíni, não foi roupão, não foi sunguinha para dar, não. Foi túnica. Mas foi só a primeira. Depois, as outras túnicas, Adão tinha que fazer. E isso, o simples costurar, o simples manipular figueira, o simples usar o couro de um animal, porque a roupa que Adão fez não era uma roupa decente, né? Aquilo não pode se chamar de roupa, era um trapo, na verdade. A primeira roupa foi Deus quem fez, porque o pecado traz trapo, mas Deus é quem traz vestes, amém, irmãos? O pecado deixa o homem nu, mas a justiça de Cristo cobre o homem. Mas a partir daí, é o homem que tem que fazer. Então, ciência, cultura, razão, tudo isso procede de Deus para nós. E devemos dar graças a Deus por isso. Olha, irmãos, eu vou dizer aí, na segunda página de minha ministração, não precisaríamos voltar muito tempo atrás para lembrarmos. Olha, quem tem um celular aí, por favor, levante o seu celular. Quem trouxe o seu celular? Seu smartphone, levante por gentileza. Quem tem? Levante, por gentileza. Por gentileza, levante. Quem trouxe? Quem trouxe? Já colocou no vibrador, no silencioso? Muito bem, está aí. Tem alguém com celular de botão aí? Tem? Alguém com celular de botão? Alguém tem celular de botão aí? Ninguém? Vou dar um chocolate para quem tiver trazido o celular de botão. É tudo hoje talk screen. O que é que você tem aí na mão? Não é só um celular, você tem um computador de mão. Quem de vocês preferiria abrir mão desse celular para voltar à época do orelhão com ficha? Quem? Quem deseja? Se alguém deseja, por favor, traga o seu celular aqui à frente. Nós iremos confiscá-lo e vamos arrumar um orelhão de ficha para você. Com esse celular na sua mão, você não só mais faz ligação, como aquele seu celular de botão lá da década de 90 fazia. Era só chamar, atender, no máximo mandar torpedo, mensagem. Ah, como eu gostava de jogar o jogo da cobrinha no celular Nokia do meu pai. Era 3100, 3200, nem lembro. Aquele tijolão com aquela antenona. Década de 90 era febre, né? Quem podia comprar, que era caro ainda, quem podia comprar, comprava e amarrava aqui na cintura, não era? Meu Deus, tinha ostentação maior que aquilo? Não tinha. Aquele celularzão preso aqui na cintura? Hoje, se você coloca esse celular na cintura, você não anda 2 quadras, o dono passa e leva. Mas você está agradecido ou não está agradecido por ter um smartphone que você não só pode fazer chamada e receber e mandar torpedo, mas você pode acessar a internet. Quem está em casa agora pode assistir o culto online. Década de 90, ninguém. No máximo, década de 90, tinha um irmão gravando com uma filmadora para lá e para cá, para depois de só Deus sabe quando, disponibilizar as fitas VHS para os irmãos assistirem. Hoje você não precisa de fita VHS. Hoje você assiste o culto simultaneamente. Isso é bênção ou não é bênção de Deus? Quantos estão agradecidos pelo progresso da ciência e da tecnologia? Eu estou agradecido a Deus. O que nós temos que fazer não é desprezar a tecnologia, não é desprezar a ciência, não é desprezar o conhecimento. O que nós temos que fazer é redimir essa área que foi infestada por Satanás, que semeou o joio enquanto os vigias dormiam.
O diabo contaminou a mente do homem e levou o homem a criar coisas absurdas, obscenas e terríveis e perniciosas, as muitas invenções, como disse Salomão. A tecnologia é boa, mas aí o Satanás vem e cria o site pornográfico, um perfil de fofoca, um grupinho de contenda. Mas eu não vou recusar a tecnologia por causa disso. Eu vou recusar o joio do diabo, o veneno na panela. Mas a panela é minha, eu fico com ela. Aí eu lembro de uma historinha, né, só para quebrar um pouco o gelo. Um irmão novo convertido chegou na casa de uma irmã, e aí encontrou uma televisão na sala da irmã e disse: "E essa caixa do capeta aí?" A irmã disse: "Do capeta não, porque quem comprou fui eu no crediário e paguei as prestações." O que nós temos que fazer é nos reapropriar dos terrenos que foram perdidos outrora para o diabo. Mas não temos que recusar. A igreja, por muito tempo, irmãos, marginalizou, por exemplo, a internet. Ouvi muitos pastores, antes da pandemia, sabe? Antes da pandemia, eu ouvi muitos pastores dizendo assim: esse Facebook do diabo. Aí veio a pandemia, as igrejas fecharam, e para onde foram os pastores fazer culto? Aonde o povo estava, no Facebook. Ah, então não é do diabo não, né, pastor? Então não é tão do diabo assim, porque está tendo culto online no Facebook. O que é que a igreja deveria desde muito antes ter feito? Instruído os irmãos a não fazerem fuxico no Facebook, mas usarem o Facebook para falar de Jesus. Mas ao invés de dar essa instrução, nós condenamos, é do diabo, é do capeta. O diabo disse bem, não é meu, mas estão me dando, chega que eu quero. Aí ele pegou para ele mesmo. Tem aquela historinha que os irmãos contam, né? Que, claro, isso é uma anedota, isso não é verdade, né, irmão? Mas é uma anedota para ilustrar uma realidade, né? O irmão disse que teve uma revelação e viu o diabo chorando no inferno. Bem, eu já ouvi falar do cão chupando manga, mas o cão chorando foi a primeira vez. E ele disse que viu o diabo chorando no inferno, né? Isso é uma anedota, é uma história, claro. Por que é que você está chorando, diabo? Não, é porque não tem condição um negócio desse, não, pelo amor de Deus, o diabo diz, pelo amor de Deus. Esses crentes também, tudo que acontece é culpa minha, tudo é igual o Chaves, tudo eu. Mas é verdade mesmo, irmãos, na realidade, há crentes que têm essa mania de demonizar as coisas. Se nós tivéssemos desde o princípio instruído nossos jovens, nossos pastores, nossos irmãos, a usar bem essas coisas para a glória de Deus, nós não teríamos muitas vezes cultos com transmissões precárias, imagem ruim, internet ruim. E não adianta querer que os irmãos fiquem ligados num culto com imagem ruim, com som ruim, porque não, e hoje, irmãos, a internet é o seguinte: hoje você anda 10 igrejas num culto só. Você ouve os louvores na igreja da Parede Preta? Você ouve o testemunho na igreja neopentecostal? Você volta para assistir a doutrina numa igreja pentecostal raiz? Você vai receber a bênção apostólica em outra igreja? A internet é assim, você sai visitando. Você não gostou do que está ouvindo, do que está sendo oferecido? Antes você sai. Quem aqui, os irmãos que estão ali gerenciando a transmissão online, eles sabem. Fica oscilando, hora tem 50, hora tem 70, hora tem 100. E internet é aquela coisa muito rápida. Ou você tem um conteúdo ou você não tem. Ou você cativa ou você não cativa. Se nós tivéssemos desde 20 anos atrás, quando houve essa explosão da internet, a globalização, se nós tivéssemos nos apropriado disso, metido a mão nisso e dito, vamos nos apropriar desse terreno e vamos usar isso para a glória de Deus, irmãos, nós já teríamos avançado muito e até ganhado muitas almas para Jesus, longe inclusive de São Bernardo do Campo. A ciência, ela não procede do diabo, ela procede de Deus. Pastor Aguinaldo Betti disse aqui, não é rasgação de seda nem missa de corpo presente, até porque não somos católicos romanos. Mas o pastor Aguinaldo disse na ministração no período da tarde, e é muito certo. Bíblia e ciência procedem do mesmo autor. Quem diz amém, irmãos? Amém. Vamos repetir isso para fixar na mente? Diga, Bíblia e ciência
procedem do mesmo autor, do mesmo Senhor, do mesmo Criador. O professor Adalto Lourenço, físico, ele costuma dizer algo semelhante ao que o pastor Agnaldo Betti disse. Ele diz que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca estarão em contradição. Então, uma primeira postura nossa diante desse desafio de uma sociedade que cresce, que produz, que multiplica conhecimento. Você vê, irmãos, olha, não é só essa questão de tecnologia. Você vê essa simples Bíblia que você tem na mão. Agora eu pedi para vocês levantarem o celular, né? Seria até escandaloso eu não pedir para levantar a Bíblia. Quem trouxe Bíblia, por favor? Quem trouxe Bíblia, levante. Os irmãos aí que estão na parte técnica, não sei se tem fotógrafo aí, oficial, seria muito bom o registro deste momento, né? Bonito, os irmãos, tudo com a Bíblia levantada. Olha que coisa linda. Tá aqui, ó, o livro de Deus na sua mão. Thomas Watson chamou esse livro de a Biblioteca do Espírito Santo. E é uma biblioteca mesmo. Porque você tem 66 livros dentro de um único livro. Não é bom, não é maravilhoso, irmã? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na época dos apóstolos não era assim. Na época dos apóstolos nós não tínhamos uma Bíblia encadernada como temos aqui, bonitinha, impressa, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro com uma harpa cristã, Bíblia da garota descolada, Bíblia da vovó com letra gigante, Bíblia da sogra. Essa eu gostei. Bíblia da sogra? Não tem a caixinha de promessa? A Bíblia da sogra é o contrário da caixinha de promessa. É uma maravilha. Mas na época lá, quando Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 4,13, Timóteo, quando vier me ver e venha depressa, porque é frio, estou aqui em um calabouço, traga a capa que deixei em casa de Carpo, em Trode, e traga os meus livros, especialmente os meus. Sabe o que era isso, irmão? Naquele tempo, os livros, primeiro, não eram impressos, não existia gráfica, não existia editora, não existia Sociedade Bíblica do Brasil, nem CPAD, nem nenhuma outra. Os livros eram manuscritos, as gráficas eram os escribas da época, que faziam cópia à mão. Você queria uma Bíblia? Você vai ter a Bíblia. Eu vou fazer para você. Mas primeiro, é o preço de uma casa hoje, ou de um carro. Você tem que pagar caro, por isso que não era todo mundo que tinha uma Bíblia em mãos. Naquela época não, nem todo mundo tinha, nem todo mundo podia ter, porque era caro. Alguém vai fazer uma cópia, ele vai ler, o escriba inteligente, douto, instruído, ensinado, alfabetizado, ele vai lendo aqui e vai fazendo uma cópia à mão, Primeiro, é caro. Segundo, é demorado, ele estabelecia um prazo, você encomendava. E 3 ou 6 meses depois é que você recebia um exemplar que não era impresso, bem diagramado, como vocês têm aí, maneirinha, levezinho, não. Era um rolo grande e pesado. Sabe quando o pregador pentecostal diz assim, desenrola o rolo, irmão? Isso tem base bíblica, desenrolar o rolo. É porque naquela época os livros eram em rolos mesmo. Lembra quando Jesus na sinagoga em Cafarnaum, ou foi em Nazaré, ele abriu o rolo de Isaías, e a Bíblia diz que ele localizou a passagem que ele queria, que diga-se de passagem, naquela época também a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos. Essa divisão que facilitou para nós é recente, não tem nem 1000 anos que isso aconteceu. Então você desenrolava aquele rolo comprido, longo, localizava o texto que você queria ler, lia e depois enrolava aquilo de novo. Um livro só, cada livro estava em um rolo, ou conjuntos de livros em um único rolo. Era caro, era demorado e era pesado para se transportar. Para você carregar 66 livros da Bíblia no final do 1º século, quando João já entregou o livro do Apocalipse, você não podia levar isso debaixo do braço. Quem de vocês levaria 66 rolos debaixo do braço, irmão? Você não leva nem 66 rolos de papel higiênico, irmão. Quanto mais 66 rolos de livro de Bíblia. Você tinha que levar um rolo, aquele que você ia usar na leitura e na pregação que você ia fazer no culto. Os outros ficavam em casa. E para transportar, aí tinha que ser em carroça de burro. Aí olha como Deus abençoou a gente. O tempo passou.
Johannes Gutenberg, no século XVI, inventou a máquina de imprensa. Já não precisava mais ser copiado à mão. Você tinha uma forma aqui, tchum, e a tinta já acelerou o processo, barateou os custos. Aí depois veio a tecnologia, computador, impressora eletrônica, digital. Hoje a Sociedade Bíblica imprime um exemplar do Novo Testamento dentro de 2, 3 segundos. 2, 3 segundos, a nossa Sociedade Bíblica já imprime todo o Novo Testamento. Quem diz amém por isso? Aí eu vou ser anti-intelectual, vou ser anti-ciência, vou dizer que é do diabo? É bênção de Deus. Aí hoje você pode vir aí com a sua Bíblia, linda, Bíblia da mulher, Bíblia de estudo pentecostal, todo obreiro pentecostal tem que ter. Você vem, mas você não conhece o caminho que esse livro percorreu para chegar até você. Mas quando eu te digo isso, você passa a valorizar 2 coisas. Primeiro, a palavra de Deus que está disponível para você. Segundo, a história desse livro, que é uma história linda, e você passa a valorizar o Deus da palavra, que preservou esse livro através dos séculos, contra toda a fúria dos imperadores romanos, contra toda a fúria dos comunistas, contra toda a fúria dos ateus. Deus não só preservou, como ainda embelezou o livro para colocar na tua mão. Agora olha para a pessoa do teu lado e diz: depois dessa, se tu não ler a Bíblia, tu não vai para o céu. Diga: depois dessa, se tu não ler a Bíblia, tu não vai para o céu. Misericórdia, irmão. Leia a Bíblia, é um livro muito precioso. Então nós damos graças a Deus. A igreja, irmãos, ela não pode ter uma postura anti-ciência. Eu lamento, irmãos, eu lamento quando ouço pregadores, irmãos, irmãs, geralmente pessoas leigas fazem isso. Assumem um púlpito da igreja para dizer, por exemplo, a vacina contra a Covid é a marca da besta. Eu digo, cara, o único besta da história é você que está falando um negócio desse. Pelo amor de Deus, irmão, olha, isso a gente tem que falar baixinho, né? Porque se você tem uma consciência pessoal e não quer tomar por qualquer razão, guarde para você. Guarde para você. Você não quer, tudo bem, guarde para você. Agora, pelo amor de Deus, não venha ao púlpito da igreja dizer que é a marca da besta, porque aí você não só está sendo ignorante, como você está insultando a minha inteligência. Se você não quer ser inteligente, ok, é problema teu, mas não venha me chamar de trouxa, não venha me chamar de idiota, a mim que já tomei as 2 doses da Pfizer. Você quer dizer que eu tomei a marca da besta? Você quer dizer que eu estou condenado a isso? Não, aí você está me insultando já. Passou a vida inteira tomando vacina de tudo. Toma Coca-Cola de morrer. Aí quando chega a vacina, é a marca da... Pelo amor de Deus, irmão. Eu gosto do que dizia Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX. Spurgeon disse: se a igreja não pode curar os doentes, então que ao menos ela construa hospitais. Essa é uma frase muito forte que chama-nos ao dever de colaborarmos com o progresso da ciência e da tecnologia. Essa é uma frase muito interessante que chama-nos ao dever de cuidarmos, de prestarmos assistência social. A igreja deve prestar um serviço à sociedade, de fato ela presta. Aliás, não há outra instituição na terra que tenha prestado tão grandes e relevantes serviços às sociedades como a instituição chamada Igreja do Senhor Jesus. Aliás, permita-me abrir um parênteses para dizer aqui, ao mundo inteiro que nos ouve pela transmissão na internet, a quem acompanha ao vivo ou a quem vai acompanhar a gravação, não há nenhuma outra instituição tão séria e tão santa na face da terra que tenha contribuído tanto com o progresso da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento e da dignidade humana. Dignidade humana, mais que a escola, mais que a faculdade, mais que as Forças Armadas, mais que as autoridades políticas e públicas, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é esse organismo vivo que promove paz, justiça e equidade na sociedade. Ignorante não somos nós, ignorantes são os que recusam
Negacionistas não somos nós, negacionistas são os que recusam admitir a contribuição relevantíssima que a sociedade, que a igreja presta à sociedade. Ninguém recuperou mais delinquente que a igreja, ninguém tirou mais gente das ruas do que a igreja, ninguém restaurou mais casamentos do que a igreja. A igreja de Jesus Cristo, aquela de quem ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não baixe cabeça para ímpio nenhum. Não baixe cabeça para ateu nenhum. Não baixe cabeça para doutor nenhum, formado na USP, Unicamp, Harvard, Cambridge, o raio que o parta. Não baixe a cabeça, porque não são eles que estão em cima e nós embaixo. Somos nós que estamos em cima e eles é que estão embaixo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos nas alturas com Deus. Salmo 119, versos 98 a 100. Sou mais sábio que os meus mais sábios mestres, porque tenho os teus mandamentos comigo. Aleluia! Aleluia! Eu não estou pregando para uma plateia ignorante, leiga, trouxa, de gente manipulada. Eu estou pregando para gente inteligente, para gente sábia, para gente douta, para gente instruída, para gente que é formada na faculdade do céu. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, nós temos que renovar compromissos diante dessa sociedade. E o primeiro compromisso que nós temos que renovar é o compromisso com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Está aí na página 32. Temos que renovar o nosso compromisso com a Palavra de Deus. A ciência avança, se multiplica, muitos livros temos hoje, graças a Deus por isso, inclusive os meus, os quais anunciei aqui. Faculdades, seminários, escolas, cursos presenciais, cursos virtuais, muito bom, tudo isso é uma bênção. Mas jamais, jamais devemos sacrificar nossa fé e fidelidade para com a palavra. No Brasil, infelizmente, muitos jovens, quando entram em uma faculdade, em uma universidade, como ouvi um presbítero de uma igreja, pedindo oração no púlpito, porque o seu filho de 17 anos, no primeiro semestre ainda da faculdade, chegou para o pai e disse: pai, até hoje eu lhe acompanhei para a igreja, a partir de hoje não vou mais, porque eu descobri que esse Jesus que o Senhor me ensinou o tempo inteiro, ele não existe. Não tinha raiz, não tinha raiz. Acompanhava o pai, estava na igreja, mas não tinha raiz. 17 anos, um semestre, 6 meses de faculdade já virou a cabeça? Não tem raiz. Tinha folha, mas não tinha raiz. Eu digo, inclusive, em meu livro Biblifixe, nenhum jovem deveria ir para a universidade sem que primeiro tivesse lido a Bíblia toda, sem que desenvolvesse um hábito de leitura e oração diária, porque a universidade hoje é muitas vezes um ambiente hostil. Não condenamos a universidade, nem universitários, nem professores. Há muitos homens e mulheres piedosos lá. E, aliás, grandes universidades no mundo, como Harvard, nos Estados Unidos, foram desenvolvidas por cristãos tementes a Deus. Jonathan Edwards e sua família nos Estados Unidos da América, isso é notório. Mentes prodigiosas, célebres, deixaram um legado cultural, intelectual, vastíssimo, larguíssimo, mas infelizmente é uma verdade, especialmente no Brasil, onde o marxismo cultural, o esquerdismo político, filosofias, ideologias contrárias à nossa fé cristã, a ortodoxia cristã, o conservadorismo cristão, infestaram e tomaram de conta. E muitas vezes a faculdade tem se demonstrado um ambiente hostil à fé cristã. E muitos jovens estão caindo dentro das universidades, sem nenhum preparo bíblico, teológico, sem nenhuma base, mas é crente. Criei nos bancos da igreja. Pois é, para você ver que ser criado em banco de igreja não é muita coisa. É preciso que o menino seja educado no caminho que deve andar.
Não é coloca o menino no banco da igreja, é instrui o menino. Ensina esse menino a ser homem de Deus. Tem muito pai e mãe preparando o menino para ser jogador de futebol, matriculando em escolinha de futebol, mas não matricula na escola dominical. Tem muito pai e mãe pagando caro, faculdade de medicina, 800, não, porque eu quero que meu filho seja médico, seja advogado, mas nunca comprou uma Bíblia de estudo para dar de presente para esse menino ler. Vai ter um médico ganhando muito dinheiro dentro de casa, mas desviado dos caminhos do Senhor. Vai ter uma engenheira tampa, construindo os mais lindos prédios dentro de São Bernardo do Campo, mas longe dos caminhos do Senhor. Investiu muito culturalmente, intelectualmente, mas não investiu nada espiritualmente. Fracassou na criação do filho. Fracassou. O pai e a mãe que não educou seu filho nos caminhos do Senhor e não preparou para ser homem ou mulher de Deus, fracassou. Digo isso e digo em qualquer púlpito que me colocarem para pregar. O pai e a mãe que não ensinam o filho a ler a Bíblia, a amar a Deus, a temer a Deus, que não ensinam o filho que o pecado é pecado, que o céu é o céu, que o inferno é o inferno, que Jesus é o único Salvador, que a Bíblia não é um apanhado de mitos, lendas e fábulas, mas é em verdade, é inerrante, infalível, suprema e sempiterna palavra de Deus. O pai que não fizer isso, ele pode mandar o filho para os Estados Unidos. Fracassou. É melhor o filho capinando mato, mas homem de Deus, do que doutor longe de Deus. Bíblia, 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 Bíblia no lar, Bíblia na igreja. A Bíblia é a palavra de Deus, a constituição do universo. A Bíblia é o nosso GPS, a Bíblia. Lutero dizia, a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Teve um pastor por aí, ele é mais perto de vocês aqui do que de mim lá na Paraíba, que andou por aí dizendo que temos que atualizar a Bíblia. Eu digo de duas uma, ou ele é malandro, ou ele esqueceu que nós já temos a Nova Almeida Revista atualizada. Mas é muito mais malandragem, porque a ideia desse pastor famoso e renomado era: não, nós temos que atualizar a mensagem. Não há pecado entre pessoas do mesmo sexo se amarem, é amor. Deus aceita toda forma de amor. Ser contra o aborto, criticar uma mulher que praticou, não, nós temos que integrar, temos que entender. Teve um bispo aí de uma igreja que não quero dizer, que ele disse que era preferível uma mãe abortar o seu filho do que o filho crescer e viver em pobreza. Me deu uma vontade tão grande de dizer, é melhor ela ter o filho e você pegar para criar. Se gasta tanto para se erigir um templo de 600 milhões de reais, por que não se gasta para acolher essas mulheres que estão perturbadas mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, na iminência de matarem seus próprios filhos? Igreja não pode emprestar voz para discurso pró-aborto. Igreja não pode emprestar púlpito para defensores de casamento gay. Os amamos. Oramos por eles. Queremos vê-los salvos em Cristo Jesus. Mas este livro não caducou, irmão. Este livro não perdeu sua validade, irmão. Para abortista, esse livro ainda diz: não matarás. Paulo diz que a mulher idosa deve ensinar a mais jovem a amar os seus filhos e não a abortar os seus filhos. Esse livro ainda diz que Deus criou a mulher para o homem e deixará o homem, seu pai e sua mãe. E não é progenitor 1 e 2 não, como querem colocar aí na certidão. É pai e mãe, goste quem gostar e deixe de gostar quem deixar de gostar. É pai e mãe. Pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pai e mãe.
Enquanto depender da igreja, vai aparecer lá na identidade pai e mãe. E se achar ruim, eu ainda vou colocar avô, bisavô, tetravô. Para o diabo explodir de vez. Pode avançar o que avançar, pode progredir o que progredir, mas princípios e valores são imutáveis. Doutrina é imutável. Para sempre a tua palavra está nos céus, ó Deus. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar, irmãos. Ribique. Pastor Cláudio Nor de Andrade diz com muita razão, e eu endosso. Ele diz que a igreja evangélica pentecostal, ela tem que ser verdadeiramente bíblica, entranhavelmente bíblica. Paulo disse: a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Não é pouquinha não, é abundantemente. É por isso que eu sou indignado com pastor, pregador. Irmão, se você ler 5 versículos da Bíblia por dia já tá bom. Tá bom não, preguiçoso. Isso é teologia de preguiçoso, irmão. 5 versículos e já é com diminutivo, zinho. Zinho é você, rapaz. A palavra de Deus, ela não é zinha nem zinho. Ninguém aqui passa 5 minutinhos assistindo futebol. Ninguém aqui passa 5 minutinhos na internet. Ninguém aqui passa 5 minutinhos em uma sala de cinema. Ninguém aqui, quando vai ao shopping, passa só 5 minutinhos. Por que que a Bíblia é 5 minutinhos, 5 versículos? Muda isso lá. Viu? Aqueles pregadores que ficam 5 versículos, uma palavrinha, Jesusinho. Ah, rapaz, vai pregar em outra igreja, aqui não. Aqui tem que ter pregador que exalte a palavra e o Deus da palavra. Eu li Deus dizendo a Josué: Josué, medita no livro dessa lei, e é de dia e de noite, porque assim farás prosperar os teus caminhos. O Salmo 1 começa dizendo, e vocês conhecem, vocês vão recitar comigo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, levanta a Bíblia de novo, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque assim fazendo será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém.